Bom dia! Vamos a mais uma reflexão, uns minutinhos aqui de pensamento e também de informação bíblica, histórica, social, teológica. Os bandidos eram os mocinhos. O caso de Jesus. Iniciamos neste domingo a chamada Semana Santa, aquela semana que antecede ou na qual se encontra a sexta-feira da paixão, da condenação, crucificação e morte de verdade, de Jesus, aquele que é chamado, considerado na fé cristã, o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus, Javé, libertador dos escravos. E a semana também termina, ou a próxima semana começa, com o domingo, 3 dias após a morte, o domingo da ressurreição, da vitória do amor de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o desamor, sobre o ódio. Esta é a Semana Santa. Começando então no calendário da igreja pelo Domingo de Ramos, que foi este último, e culminando então, depois de passar pela sexta-feira da crucificação e morte, culminando no domingo da ressurreição, onde estava sendo celebrada a Páscoa, que é a libertação dos escravos do Egito. Portanto, é uma semana de libertação. A morte e ressurreição de Jesus invoca o amor de Deus, que é libertador dos escravos, de você, de mim, mas especialmente dos escravos, que são pobres, explorados, enganados, oprimidos. É para eles primeiro. Isso não só a partir da libertação dos escravos no Antigo Testamento, mas também a partir do que Jesus dizia: eu vim para evangelizar aos pobres. Essa Semana Santa, esse Domingo de Ramos, também foi batizado de minha netinha, a Maria, que é filha da minha filha, então a Madalena, 2 nomes bíblicos. Foi na Igreja Católica Romana, em Herveiras. Minha filha está morando bem no interior. Um município com muita preservação da natureza. Muita. A minha filha e meu cunhado disseram umas lebres, comem uma parte do plantio deles, do feijão principalmente. Mas é um bichinho tão bonitinho, meu cunhado jamais teria coragem de matar um bichinho tão bonitinho. É um coelho um pouquinho menor. E eles são preservados mesmo lá. Tem muita mata, realmente, mata virgem, nativa. Muito bonito. E eu tive uma grata surpresa na missa. Ele já tinha me falado, o padre é muito gente fina. E o padre, apesar de ter aquelas coisas antigas, ele deve ter mais ou menos a minha idade.
apesar daquelas coisas antigas, católicas assim, a família e tradições católicas, mas ele, em termos de teologia mais abrangente, que vê a realidade também em seus aspectos políticos, sociais, o padre, ele saca a coisa. Eu gostaria de ter tido a chance de sentar com ele e conversar, mas ele tinha mais uma missa depois, de conversar com ele, quem sabe tomar um vinho. Um padre bom de papo. Mas então, olhando para a realidade do passado, no caso de Jesus e sua crucificação, de sua vitória na ressurreição, e o que aconteceu na tal Semana Santa e em toda a vida de Jesus, os mocinhos éramos bandidos. Tem gente que faz a leitura assim dos fatos da crucificação e dizem: o povo matou Jesus, porque tem um versículo que diz assim: então o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o. Dentro do sinédrio do palácio de Pilatos ou de Caifás. O Caifás era o sumo sacerdote da religião. O povo, no relato de entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, os pobres receberam Jesus numa entrada secundária, montado num burrinho, um animal de trabalho. Como disse o padre, um animal de trabalho. Jesus era ligado aos pobres, aos trabalhadores, aqueles que sobrevivem. E enquanto os pobres recebiam Jesus com toda essa humildade, com toda a sua humildade, um enviado de Deus do nível deles, igual a eles, o sumo sacerdote da religião, os bonzinhos da religião, os crentões da religião, que obedeciam a lei de religião à risca, não podia fazer isso, não podia fazer. Tinha que se afastar das pessoas impuras, das pessoas pecadoras. Estes estavam no palácio do sumo sacerdote Caifás, estavam lá. Caifás, os outros sacerdotes, os fariseus, os escribas, autoridades da elite de Israel, elite religiosa e política e econômica. Enquanto o povo na rua recebia bem a Jesus com amor, com admiração, com fé no novo reino da libertação dos escravos, dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, dos e das, os sacerdotes, os bonzinhos da religião, tão obedientes à lei religiosa, estavam planejando matar Jesus. E realmente conseguiram. Não foi o povo que gritou crucifica-o, crucifica-o. Nem foi o Estado romano, o Império Romano, que tomou a iniciativa de prender e julgar Jesus. Foi a elite religiosa, política e econômica de Israel. Principalmente a elite religiosa. Principalmente os mocinhos da religião. Os tais cidadãos de bem. Eles que quiseram e conseguiram matar Jesus. Não foi o povo. Não foram os pecadores, as pecadoras, as prostitutas,
os que se misturavam com o povão. Não foi o povão, com seus pecados tão humanos. Não. Foram os mocinhos crentes da religião da elite vendida, prostituída ao poder e à riqueza. Os mocinhos, cidadãos de bem, é que eram os bandidos. Eles que planejaram mesmo. O Novo Testamento, os evangelhos falam isso muitas vezes. Eles planejavam como matar Jesus. Se vocês não estão lendo o evangelho, não se façam de crentes. Eu estou falando isso não para vocês, possivelmente que estão me assistindo. Eu falo para aqueles que se acham tão cristãos. Os mocinhos eram os bandidos. O caso de Jesus. Isso se repete. Porque tem algo na estrutura da sociedade que não mudou de lá para cá. E é uma estrutura que está por aí. A divisão da sociedade entre os que oprimem, exploram, e os oprimidos e explorados. E às vezes os que oprimem e exploram se acham mocinhos, os bons da religião. Eles puxam a lei para si, para se chamarem cidadãos de bem. Mas eles só usam a religião para manter a sua estrutura de exploração. Com linguagem religiosa. Olhem para os textos da Semana Santa, da Semana da Páscoa, essa semana que estamos vivendo. Olhem para esses textos que antecedem a morte de Jesus. Olhem para os textos dos profetas na Bíblia. Olhem de verdade. Para ver quem são esses tais mocinhos das religiões que se vendem à ganância, às estruturas injustas, à riqueza, ao poder daqueles que oprimem e exploram, com desamor, através de uma religião que lhes dá sustentação política para seus interesses gananciosos, egoístas, desamorosos e muitas vezes políticas, inclusive religiosas, cheias de ódio e preconceito contra os simples. E eles queriam tirar Jesus do caminho com essa história de reino de Deus, de evangelizar aos pobres, porque isso não interessa para essa gente. Para eles não interessa o reino de Deus. Eles querem continuar com essa estrutura injusta de opressão e exploração dos outros e das outras, dos pequenos. Os mocinhos eram os bandidos. O caso de Jesus. Pense nisso. Durante essa semana. E pense o que a Páscoa significa. Um bom dia. Um abração.